a todos. Boa noite. Vamos iniciar mais um trabalho e vamos pedir para que todos possam desativar os seus microfones. Hoje nós estamos com o nosso querido Edísio, e Edísio é da instituição A Casa do Caminho, que fica em Cajueiro Seco. E ele vai falar para nós sobre a fé, na trilha da fé, não é? E com toda certeza será uma noite muito proveitosa. Nós antecipadamente agradecemos a boa vontade dele, né, em atender ao nosso convite, em participar deste trabalho do Instituto Semeadores da Fé, e que seja realmente uma noite muito proveitosa, que ele possa levar um abraço fraterno de todos nós que fazemos o Semeadores da Fé. Logicamente, o abraço é virtual, né? Mas o que importa, o que interessa realmente é o sentimento que nós levamos nesse abraço virtual, mas muito em breve nós estaremos nos abraçando presencialmente com fé em Deus. Está mais perto do que longe. E não podemos nem reclamar, porque, como Marinalva disse ontem, se estivéssemos numa reunião presencial, não teria lugar para tanta gente. Às vezes a gente até consegue reunir mais pessoas numa reunião virtual, né? Porque às vezes nós temos dificuldades para sair, para se deslocar, e virtualmente está todo mundo em suas casas, a gente só reserva um horáriozinho para participar do trabalho e no final de tudo acaba dando certo. Que coisa boa, né? E a gente não pôde parar. Mas, sem mais delongas, nós vamos pedir para que a nossa querida irmã Zezé possa fazer a nossa prece de início. Zezé está aí, não está? Ela Vamos está aí. orar. Eu estou aqui. Tá, querida. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino, reino de justiça, de amor e de bondade. Que seja feita sempre a tua vontade, aqui na terra, como em todos os mundos habitados. O pão do corpo, dai-nos a força para irmos buscar sempre. Mas dai-nos também, Senhor, o alimento para os nossos espíritos. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores. E não nos deixa, Pai, não permitas que venhamos a cair nos erros e nos desregramentos da vida. E ajuda-nos a vencer o mal com o bem que todos nós somos capazes de fazer. Com essa rogativa, Senhor meu Deus, nós queremos te suplicar que nós possamos ter, Senhor, um aproveitamento maravilhoso. Queremos te rogar também a assistência amiga do nosso irmão que vai fazer uso da palavra, para com que, Senhor, além do seu conhecimento, ele seja inspirado a nos transmitir o que realmente estamos precisando. Muita paz e luz para todos nós. Que assim seja. Edísio, a palavra é sua até às 20h55, tá bom? E só lembrando a todos que a nossa palestra está sendo gravada. Tá certo. Que a paz e a luz do Cristo esteja com todos nós. Agradecemos muito o convite da instituição amiga em estarmos unidos e reunidos nessa noite, em nome do Cristo, que possamos aprendermos juntos. O tema é um tema bastante convidativo a refletirmos acerca nas trilhas da fé. E como vai a nossa fé? Como estamos operando a fé em nós, no nosso cotidiano? Recordando as pairagens do tempo do Cristo, observamos de que ele descera da parte luminosa a chegar ao charco da terra para nos trazer a claridade da Boa Nova. Jesus, porém,
nos convida com muita exatidão a amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E ele veio dar o seu testemunho de fé. Veio não para os sãs, mas para os enfermos da alma, quais nós nos encontramos hoje na atualidade. Jesus, porém, através de uma atitude singular, vai proporcionar a cada homem e cada mulher a resolução da fé através do amor que ele implantara em nossos corações. Quando nós pensamos em uma trilha, pensamos em um caminho que é estreito, um caminho que muitas vezes nos tem uma forma árida de ser, através de pedras ou de espinhos que podemos encontrar neste caminho. Mas a trilha, por ser estreita, nos leva a refletirmos como precisamos passar por este caminho. Qual a forma que nós devemos adentrar nesta trilha, buscando, de fato, aprimorar as nossas almas. E aí nós percebemos a grandiosidade de que é o Cristo e que nos mostra claramente, de forma muito ampla, essa necessidade de que nós temos de trilharmos esse caminho. Por certo, o caminho que nos leva ao Cristo é um caminho que não é fácil. É um caminho que muitas vezes nos leva à própria reflexão de quem somos, muitas vezes desse despertar para que na forma luminosa a gente possa perceber o quanto o amigo Cristo Jesus nos convida claramente a esta oportunidade. E aí a gente vê de que, na realidade, eu, quando estava estudando para fazer o trabalho, veio uma inspiração do mundo maior, através dos espíritos amigos, que nos diz o seguinte, que a fé é a força motriz que direciona os passos do homem para Deus, através dos caminhos de Jesus. Então, veja de que a fé é essa força motriz, essa força que, na realidade, nos impulsiona para o caminho do bem, nos leva ao caminhar com Cristo, mas nos dando essa força interna que vai nos apropriar com muita clareza daquilo que somos e daquilo que precisamos ser. Despertos, porém, à luz do Evangelho do Cristo, nós temos uma percepção mais ampliada do desenvolvimento da nossa fé. Precisamos entender qual o nosso compromisso com Ele. O que precisamos, de fato, fazer para superar as nossas provas, para realmente fazermos com que essa trilha, a qual nós começamos a percorrer, mesmo que ela seja tortuosa, mesmo que ela nos traga dificuldades, a gente possa parar, silenciar e prosseguir. Nunca, jamais desistir. Porque muitas vezes, quando nós nos encontramos em meio às dificuldades, qual o pensamento que vem-nos logo e nos surge? O pensamento de desistir. A gente acredita não suportar. Nós acreditamos muitas vezes de que até mesmo essa prova que nos chega, a gente não tem condições de superá-la. Mas o que disse Jesus? Jesus, ele veio com uma proposta diferenciada. Ele diz que o seu fardo é leve e o seu jugo é suave. Então, é necessário que a gente possa compreender que dentro desses passos que nós estamos dando na nossa evolução espiritual, nós precisamos trilhar a fé. Mas aí nós nos perguntamos, quando nós analisamos de forma mais profunda o Evangelho do Cristo,
nós vamos encontrar a fé humana e a fé divina. A fé humana é aquela que está arraigada, é aquela que se desenvolve dentro do processo das coisas materiais. O homem precisa ver para acreditar. Qual fizera Tomé quando Jesus, ao apresentar-se aos seus discípulos, ele precisou tocar as suas chagas para dizer que ele realmente era o Messias que ali estava presente. Quanto de nós, ainda hoje, precisamos ver, precisamos sentir para acreditarmos e termos fé. Mas a fé divina, que é a fé que emana de Deus, esta está em todos nós. Essa nós não precisamos vê-la, mas ela está inata em cada ser e será desenvolvida ao passo em que nós, dentro desse processo da amorosidade, fazemos as nossas construções, buscando a fé divina para que ela nos dê o suporte, para suportarmos com muita compreensão os desígnios de que Deus estabelece para cada um de nós, mas, acima de tudo, entendendo e compreendendo de que somos espíritos imortais. E como somos espíritos imortais, criamos nós que temos inúmeras possibilidades de avançarmos na marcha. Mesmo que a minha fé, que a tua fé, hoje não esteja de acordo com aquilo que nós gostaríamos, prossegues, caminha para a frente e para o alto, animando-te e fazendo com que a sua fé possa te encorajar a trabalhar no caminho do bem. Como dizíamos no início, Jesus ele veio das paragens celestiais, tornar-se entre os homens servo. E nós? O que estamos fazendo para com os nossos semelhantes? Qual o nosso testemunho de fé que estamos exatamente dando nesse momento em que estamos atravessando uma pandemia, onde o isolamento social foi necessário para que nós pudéssemos cuidar de si e cuidar do outro. Mas ainda bem de que a tecnologia nos aproximou e muito. Várias instituições espíritas estão trabalhando através das mídias sociais. O Instagram, o Facebook, o Meet, enfim, nos dando a possibilidade de estarmos próximos uns dos outros. E é dentro desse processo em que nós vamos perceber qual grandiosidade é a mensagem de Jesus e que nos convoca exatamente fazermos uma análise mais profunda. Nos permita, nós não vamos ler o capítulo todo, mas no livro Boa Nova, trazido pelo espírito Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Xavier, nós vamos encontrar um espírito de que, na realidade, a gente não poderia deixar de falar. Desse espírito, quando nós estamos falando nas trilhas da fé. E nós falamos de Joana de Cusa. Joana de Cusa, que era uma mulher da época, né? De Cusa porque ela era esposa do intendente de Antipas, mas ela, dentro daquele processo, quando conhecera Jesus, começou a segui-lo. Vestia-se de forma simples para ouvir as suas preleções, para acompanhar a sua clarinada da Boa Nova. Porém, essa mulher tratava-se, Joana de Cusa, da consorte porque ela era casada com Cusa, e ela era uma mulher de que, na realidade, possuía uma verdadeira fé. Então, Joana de Cusa, ela era uma mulher provida de fé. E a sua fé foi tamanha de que ela realmente viveu o amor do Cristo dentro da sua vivência. Mesmo sendo ela uma dama da sociedade, mas buscou, na simplicidade, expressar a sua fé, contagiada pelo aquele amigo incondicional de todas as horas, chamado Jesus. No livro
pelos caminhos de Jesus. Amélia Rodrigues, ela nos traz as narrativas excelentes, nos mostrando de que Jesus, quando pronunciara a carta magna, que são as bem-aventuranças, o poeta, como ela diz, aguardava apenas um momento para externar à natureza o poema que nunca mais seria esquecido, que são as bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos, porque estes serão consolados. E Jesus, de forma notável, ele nos apresenta uma fé tamanha que move o ser na construção de dentro para fora, na sua transformação moral. E Joana de Cusa, percebendo nas suas entrelinhas a proposta divina do Rabi, e percebendo de que ela precisava dar testemunho de fé, o seguindo, mesmo naquele momento que ela se encontrava em diante de tantas dificuldades, e ele nos diz aqui assim: o Messias, numa ocasião em que ele descansava em casa de Simão, e lhe expõe uma longa série de suas contrariedades e padecimentos. O esposo não tolerava a doutrina do mestre, alto funcionário de Herodes, em perene contato com os representantes do império. Repartia suas preferências religiosas, ora com interesses da comunidade judaica, ora com os deuses romanos, que lhes permitia viver com tranquilidade e fácil e rendosa. Mas Joana confessa ao mestre os seus temores e suas lutas, os seus desgostos no ambiente doméstico. Expõe todas as suas amarguras, como aquele ser que ali estava, para ouvi-la. Como hoje nós temos na Casa Espírito um atendimento fraterno. E Joana busca Jesus para colocar ali diante dele, expondo todas as suas dores, amarguras e as divergências religiosas que existiam entre ela e o seu companheiro. Mas após ela ouvir longa exposição de Jesus, lhe respondeu: Joana, há um só Deus, que é o nosso Pai que existe, e uma fé para as nossas relações com o seu amor. Então, quando Jesus diz que apenas existe um Deus, e o amor para com as relações entre ele, mostra claramente, Joana ali percebe a grandiosidade, enternecida mediante a proposta divina, que ele fazia uma transformação de dentro para fora, aquele espírito compreendendo de que, naquele exato momento, ela precisava dar o testemunho de fé. Ela precisava mostrar que o Messias, aquele que fora prometido por o Pai, estava entre nós e nos convocava a uma reestruturação através das leis divinas, que são as leis de Deus, que estão inseridas onde? Em nossa consciência. E plena dessa consciência que Joana de Cusa tinha, ela segue amando e servindo ao Cristo, sem nenhum esforço para realmente dar o seu testemunho. Mas no livro Boa Nova, chega um momento em que aqui está no capítulo 15, que a gente vai ver, né, o seu esposo, ele não compreendia de nada, né, a situação dela, mas mais adiante, né, que a gente não vai ler o capítulo todo, que a gente deixa aí o convite, o livro Boa Nova, pelo Espírito Humberto de Campos, né, através da psicografia de Chico Xavier. Mas a gente vê de que, na realidade, o tempo foi passando, né? A mensagem amiga vai acalentando cada vez mais o coração de Joana de Cusa. E Joana, diante de tudo aquilo que se encontrava, Joana, naquele momento onde o discípulo do Senhor, que contemplava o céu,
Porque nós sabemos de que naquela época servir ao Cristo levava muitas vezes às perseguições, porque os cristãos eram perseguidos. E a antiga discípula do Senhor, contemplando o céu, sem uma palavra de negociação de queixa. Então a açoite vibra sobre o rapaz seminu, que exclama em lágrimas: repudia Jesus. Isso, quem diz é o filho dela. Repudia Jesus, minha mãe. Não vês que padecemos, que perdemos? Abjura por mim, que sou teu filho. Pela primeira vez, dos dois olhos da Marte, corre a fonte abundante das lágrimas. As rogativas do filho são as espadas de angústia que retalham o coração. Joana, ela ouve aqueles gritos ali, recordando a existência inteira. O lar risonho e festivo. Ela lembra das horas de ventura, dos desgostos, como um filme. Vai passando tudo na sua cabeça. As emoções maternais, os fracassos do esposo, sua desesperação e sua morte, a viuvez, a desconsolação. Enfim, naquele exato momento, as necessidades mais duras. E em seguida, antes dos apelos desesperados do filhinho, recorda que Maria também fora mãe. Nossa Senhora, a mãe de Jesus. Fora mãe e vendo seu filho ser crucificado no madeiro da infâmia, soubera conformar-se com os desígnios divinos, acima de todas as recordações, como de alegria suprema, ela percebe-lhe e ouve ainda o mestre, na casa de Pedro, a lhe dizer: vai, filha, ser fiel. Então, possuída de uma força sobrenatural, naquele momento, a viúva de Cusa contemplou pela primeira vez a vítima ensanguentada e, fixando-se nos olhos a sua dor e a sua ternura, o que fez ela, exclamou firmemente: cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou do sacrifício. Saibamos sofrer, dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. E a esse tempo, com os aplausos delirantes do povo, os verdúculos incendiavam em derredor achas das lenhas, e em poucos instantes as labaredas começam ali a queimá-la e ao seu filho. Mas o teu Cristo, ele ainda diz, os agotos do Marte certamente lhe dizem pelos impropérios da fogueira. O teu Cristo soube apenas ensinar a ti morrer? Perguntou um dos verdugos. E a velha discípula, concentrando sua capacidade de resistência, teve forças para murmurar: não apenas morrer, mas também vos amar. Vejam, gente, que coisa mais linda! Joana de Cusa, naquele exato momento, ela dar o testemunho de fé, mostrando de que o Cristo não levara apenas ela a morrer, mas ensinou ela a amar. E nós precisamos exatamente, nesse momento em que estamos reunidos, aqui nessa palestra, em nossos lares, em nossas instituições, precisamos desenvolver em nós a amorosidade. Precisamos, como Joana de Cusa, que foi necessária, ela e seu filho serem queimados vivos para dar o testemunho de fé. Mas ela, mesmo sendo mãe, e pelos laços afetivos, não abjurou o Cristo, mas mostrou ao seu filho que era necessário ser fiel a Deus. E o que precisamos fazer para sermos fiel a Deus? Qual o meu compromisso? Qual o teu compromisso
com a verdade do cristianismo, que nos surge através do Consolador prometido, trazido pelo nosso codificador Allan Kardec, como a doutrina dos Espíritos, que nos faculta e nos mostra a vislumbrarmos a condição espiritual em que nós nos encontramos, mas verdadeiramente nos mostrando que somos espíritos imortais. No tempo de Joana de Cusa, era ainda necessário ser levado às fogueiras e aos leões para dar o testemunho da fé cristã, retornando à pátria espiritual naquele exato momento. Mas hoje não precisamos dar a nossa vida verdadeiramente como sacrifício, mas o Cristo nos convoca a que façamos essa nossa trilha luminosa da nossa fé operante para vislumbrarmos um amanhã feliz a partir do processo da nossa resignação. Despertos, com certeza, teremos a condição de trilharmos diante dessa estrada da vida. Muitos são exemplos nas trilhas da fé. Trazemos inicialmente Joana de Cusa, que dera seu testemunho redivivo na construção de um mundo melhor, na construção de uma fé operante, que ela nos deixara como testemunho. Está no livro Boa Nova, no capítulo 15. Se vocês quiserem depois, leiam o livro, vejam com mais condições as entrelinhas, que é maravilhoso. Maravilhoso, realmente, de fato, essa construção dessa história. Mas, em meio à história do cristianismo, outros cristãos deram testemunhos dessa trilha da fé. E um deles é o Francisco Bernardone, o Francisco de Assis. Francisco de Assis nasceu em uma família de posses, mas que tinha condições, e ele também era um daqueles que foi chamado, naquele momento, para ser como um soldado, né? Ele trabalhava nessas questões, mas Francisco, ele começou a ter um chamamento. Francisco reconstrói a minha igreja. E aquilo foi fazendo com que Francisco ele fosse internalizando, através da sua fé, essa reconstrução de uma igreja. Essa igreja que ele acreditava ser um templo apenas físico, mas ele depois percebeu que não era apenas aquilo. E dentro desse processo, Francisco de Assis, ele vai lentamente entregando-se às trilhas da fé e colocando o Cristo como sendo o seu modelo e guia, como sendo ele o autor de suas verdades. E ele começa a fazer uma construção diferente na sua estrada, no seu cotidiano, ao ponto de quem conhece a história de Francisco de Assis, quando ele chega na praça pública e ele tira toda a sua roupa, deixando naquele exato momento o homem velho que existia nele, e desnudo, ele passa a receber, naquele exato momento, o cunho da humildade para abraçar com dignidade todos aqueles que sofrem. E Francisco, nas trilhas da fé, foi muito mais além, porque ele não deixou-se apenas ficar entre os muros de um convento, mas ele abriu as portas da natureza para levar a mensagem como o Messias nos trouxera, naqueles campos verdejantes, naquelas praias, naqueles mares, naqueles entardeceres, quando Cristo se reunia juntamente com aqueles que ali se encontravam. E Francisco começa a internalizar, dentro do seu processo natural, dessa construção de reconstruir a igreja, ele busca a natureza. E ele começa a contemplar a irmã Lua, o irmão Sol, o irmão Lobo. Ele começa a trazer essa mensagem de Jesus para auxiliar, de fato, aqueles que lá se encontravam. E diante dessa proposta, Assis
ele começa a também, como Cristo naquela época, começa a recrutar alguns homens para também seguir a mensagem do cristianismo e dar testemunho de fé junto àquela sociedade dos excluídos, aquele que nós falamos no início, que Jesus veio para os mais necessitados. E diante dessa necessidade, Francisco abraça a causa. Mas é abraçando essa causa que ele vai realmente dar o seu testemunho. Embora vivesse em farrapos, não tivesse condições de um luxo, porque não era a sua proposta, quando ele deixou aquele homem para trás, ele agora era um outro homem, e o seu serviço era apenas seguir aquele que nos serve até os dias de hoje, que é o nosso irmão maior, Jesus Cristo. Então vejamos de que a proposta do cristianismo, ela ascende, mais uma vez, dentro do processo evolutivo do ser, a chama divina, a chama da fé. E essa fé, ela começa a operar em Francisco, fazendo com que aqueles que estavam em sua volta pudessem também serem contemplados. Mas nós, o que estamos fazendo da nossa fé? Mediante as dificuldades que a própria vida nos apresenta, como nós estamos elaborando o desenvolvimento da nossa fé? Será que nós estamos tendo uma fé operante? Será que nós estamos vacilando na nossa fé? Ou será que nós estamos, de fato, mediante a isso que nós estamos vivendo, tendo fé e não desanimando, porque não estamos sozinhos? Jesus está no leme e Deus é conosco. Então, sabendo disso, nós precisamos alimentar em nós a força ideal que nos leva a entendermos de que a fé é, de fato, a força motriz que vai direcionar os nossos passos ao caminho do Cristo. Então, que a gente possa desenvolver esta fé, que a gente possa tê-la, não apenas verbalizando, mas que a gente possa compreendê-la e exatamente de forma operacional a gente possa fazer as nossas construções no nosso cotidiano. Lembremos de que a semeadura, ela é livre, mas a colheita, ela será obrigatória. E hoje, mediante as trilhas da fé, estamos lançando as sementes constantemente, mas só o tempo dirá se essas sementes que estamos jogando, elas vão conseguir germinar, se elas vão conseguir dar os frutos aos quais tanto desejamos. Cada um precisa exatamente fazer as suas construções. Um outro momento notável que nós trazemos na noite de hoje, para que a gente possa compreender com mais exatidão. Existia uma mulher que há 12 anos a fio sofria de um fluxo sanguíneo e hemorrágico. Gastara tudo o que tinha com a medicina da época do Cristo, mas a mesma não tinha sido curada. Procurava um, procurava outro, mas ela não conseguia, de fato, ser, naquele exato momento, curada. Mas ela sabia de que exatamente Jesus estava pelas pairagens e passaria, naquele entardecer, ali, junto aos demais. E quando Jesus se reunia junto àqueles que ele trazia a mensagem, nós sabemos de que o que ocorria? Jesus sempre tinha uma grande multidão acerca dele para ouvir as suas preleções, para fazer com que a sua mensagem pudesse tocar as suas almas. E sabendo disto, aquela mulher adiantou-se para aquela multidão e o aguardou. E quando Jesus passa, ela simplesmente toca-lhe as vestes. E quando ela toca nas vestes do Cristo, Jesus, naquele exato momento, diz aos seus discípulos: alguém me tocou. E diante daquela grande turba,
os discípulos disseram: como assim, Senhor? Como alguém te tocou? Como podemos saber numa grande multidão dessa? E ele fez: alguém me tocou. Senti que saíra de mim virtudes. E aí, naquele momento, aquela mulher, num gesto de humildade, ela diz: fui eu, Senhor. Fui eu quem te toquei, que vivia este mal há anos a fio, mas criei a coragem e te toquei, Senhor. E ele disse: ficaste curada, tua fé te salvou. Então, naquele exato momento, a mulher, ela passa por um processo ali de saúde, estabelecendo naquele momento a sua cura, mas através do quê? Da sua fé. Ela teve a fé, uma fé tão grandiosa que levou simplesmente a um toque nas vestes do Cristo, para que ela pudesse ter exatamente naquele instante a compreensão. Então nós vemos de que nas trilhas da fé é um convite maravilhoso para que a gente possa aprender, para que a gente possa de fato construir em nós uma fé robustecida, uma fé, como nos diz Kardec, raciocinada. Não basta apenas vermos, é necessário que a gente possa crer. É necessário que a gente possa analisar os fatos a cada momento e a cada instante. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos diz que a fé ela deverá ser igual a um grão de mostarda. Se for através de um grão de mostarda a nossa fé, poderia dizer a este monte: transporta daqui para ali, e ele vai se transportar. E a semente de mostarda é a menor semente que nós temos. Mas, quando Jesus nos mostra de que a fé, ela transporta as montanhas, não quer dizer que sejam as montanhas físicas que nós vamos separar no meio da natureza, mas são as montanhas dos desafios e das situações que nos chegam na nossa família, através de filhos ou de outros parentes, e que muitas vezes nós não sabemos nem muitas vezes resolver. E aí começamos com os queixumes. Começamos muitas vezes a reclamar disto ou daquilo, mas é necessário termos fé. Uma fé que leve a nós acreditarmos de que vamos conseguir superar as nossas dores. Porque nós fomos, todos nós, criados para que, de fato, diante da condição em que a gente vai sendo levado, a gente possa transformar-se de dentro para fora, exemplificando através simplesmente da nossa reforma interior. O Evangelho nos convida a observarmos esses grandes ícones da história, como Joana de Cusa, como a mulher Morrissa, como também uma figura nobre do cristianismo redivivo, que muito antes mesmo de tornar-se cristão, fora ele o quê? O perseguidor. E aí a gente está falando de quem? De Saulo. Saulo perseguiu os cristãos. Perseguiu de uma forma tamanha, indo contrariamente às leis divinas, que são as leis de Deus. Mas ele foi de forma ferrenha, buscando ali e mais adiante, sempre nas suas investidas, perseguindo de forma árdua aqueles que professavam as verdades do Cristo. Mas naquele dia em que ele vinha na estrada de Damasco, simplesmente ali vai acontecer de que nas trilhas da fé, aquele homem terá a oportunidade para sua transformação
a partir daquele instante. E quando ele vem, nos narra as histórias, né? E que quando ele vislumbra uma luz intensa, e uma voz que ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E naquele instante ele cai do cavalo e momentaneamente fica cego, temporariamente sem enxergar, porque ele vislumbrava a luminosidade de Jesus. E aí, naquele exato momento, ele simplesmente ali fica. E aquele que ele perseguia, que era Ananias, foi aquele que Jesus colocara para cuidar de Saulo. E Saulo é cuidado por Ananias. E refeito depois, nós sabemos de que ele diz: não sou mais eu, mas o Cristo que vive em mim. Então, que nós possamos, através das trilhas da fé, darmos o nosso testemunho maior de que Jesus pode exatamente operar em nossas vidas. Qual Saulo que era perseguidor e transformara-se naquele que levaria depois a mensagem do cristianismo para outros povos. Que sejamos nós, na atualidade, apóstolos do Cristo, a servir na construção de um mundo melhor, fazendo com que a mensagem do amor que liberta, que nos leva e que nos impulsiona para o caminho do bem, nos leve de fato a compreendermos qual o nosso papel enquanto co-criadores na construção de um reino e de um mundo melhor, enquanto nós estamos aqui no plano físico, para acendermos um dia a luminosidade do Espírito através das nossas múltiplas evoluções. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos constantemente fazermos tudo isso. E um outro ser, dentro do processo já contemporâneo nosso, que nós o admiramos jamais muito, que nós sabemos de que é nosso irmão Francisco de Assis, Francisco Cândido Xavier. Francisco Cândido Xavier, um homem notável de fé, que tivera a oportunidade de dar seu testemunho desde a sua infância, quando passou por vários momentos de dificuldades, mas nenhum momento ele abjurou, nenhum momento ele sequer reclamou ao Cristo por estar passando por tamanhas dificuldades. Mas foi este também, o servo que tivemos contemporâneo, que veio dar o testemunho, que veio trazer aos pobres mais necessitados a mensagem do amor que consola, que liberta, que constrói e que nos faz despertar dentro de um processo iluminativo. Jesus dissera: brilhe a vossa luz. E vocês têm alguma dúvida que a nossa luz pode brilhar? Com certeza não. Todos nós somos luzes. É claro que a nossa luminosidade pode estar um pouco apagada, por quê? Porque nós não estamos evidenciando o amor. Não estamos fazendo de fato as nossas construções, mas é necessário que a gente possa compreender de que o caminho que nos levará a Deus chama-se Jesus. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. É Ele que nós precisamos seguir. É Ele que precisamos adotar como sendo esse grande divisor de águas na história da humanidade. E aí nós vemos de que Jesus, ele de forma enérgica, convida a todos nós a termos fé. E esta fé que não vacila, essa fé que é necessária para a construção do reino dos céus em nossos corações. Então vejamos, queridos irmãos e irmãs que estamos aqui, o quanto nós precisamos evidenciarmos a mensagem do cristianismo. E muitos foram aqueles que vieram trazer a mensagem. Muitos foram aqueles que, na realidade, deram testemunho de fé. Mas será que nós também não vacilamos com a nossa fé?
Será que no tempo do Cristo também algumas pessoas não passaram por alguns momentos de dificuldades? A exemplo de Pedro, que Jesus dissera com muita propriedade: Pedro, tu me negarás 3 vezes. E ele dizendo: não, Senhor. E Pedro negou, mas ele o conhecia. Ele sabia exatamente daquele momento de que ele precisava passar por tudo aquilo. Mas Pedro teve a oportunidade de fitar os seus olhos, de ouvir a sua voz, de ficar impregnado com aquela energia que emanava desse ser luminoso e maior espírito que aqui esteve diante da humanidade. No Livro dos Espíritos, na questão 625, Allan Kardec perguntou: qual o modelo de perfeição que Deus deixa para a humanidade? E a resposta: Jesus. Porque o homem é para todos nós. Jesus é para todos nós, homens, modelo de perfeição moral. E é esse modelo de perfeição moral que nós precisamos seguir. É a ele que devemos nos entregar. É a ele que devemos, de fato, fazer com que o amor verdadeiramente possa ser o caminho a percorrermos. Estou muito feliz em estar reunido com todos vocês e poder estar falando de um tema que precisamos, de toda forma, não apenas ouvir, mas exercitar em nossos corações, que é a fé. A fé, principalmente nesses momentos que estamos atravessando as dificuldades do nosso cotidiano. Que não venhamos, através dos queixumes, reclamar, mas que possamos ter a fé necessária para que, de fato, através de um processo luminoso, a gente possa colocar-se diante do altar da natureza, nos entregando ao Cristo de Deus, ao nosso irmão maior, mas sempre dizendo: Senhor, eis-me aqui. Faça-se em mim a tua vontade. E esta vontade que o Pai tem, esta vontade que o Cristo tem, que nós possamos nos amar constantemente, de forma fervorosa, para ascendermos a nossa escala evolutiva na construção de um mundo melhor. A hora já está chegando, né, Cláudia? Mas nós vamos finalizar, viu? Então, nós vemos de que no livro Tuas Mãos, através do Espírito Carlos, nós temos aqui uma pequena mensagenzinha que a gente quer finalizar com ela. A vida de felicidade do amanhã depende do hoje. E se sabermos quem planta benevolência, colhe amor. A sabedoria nos diz: não haver outro roteiro a seguir. Copiemos os sábios e devemos mãos dos santos para que o Evangelho se firme na construção dos nossos corações. E o caminho é Jesus. Ele que é o nosso caminho verdadeiro, para que a gente possa buscar a felicidade, embora não seja deste mundo, mas a gente já tenha lampejos em nosso coração, e que a presença amiga de Jesus, estando com todos nós, nos dá a condição de que a gente possa amar e servir hoje, agora e sempre. Agradecemos a esta instituição de amor e de paz pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Deixamos o nosso abraço amigo e fraterno de todos nós que fazemos o Grupo Espírita Casa no Caminho, situado aqui no bairro de Cajueiro Seco, na cidade do Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. É muito bom falarmos do cristianismo. É muito bom estudarmos o Espiritismo. Que a luz do Cristo e a luz de Deus permaneça entre nós. Muita paz e luz a todos. Que assim seja.
Edísio, em nome do Instituto Espírita Semeadores da Fé, nós queremos lhe agradecer, mas não só lhe agradecer, tá certo? Mas também lhe parabenizar pelo trabalho lindíssimo, uma palestra realmente maravilhosa, que nós possamos nos encontrar em outras oportunidades e que você possa Estarei trazer, sempre. tá? Que você possa trazer outros tantos trabalhos maravilhosos como esse, tá bom? Realmente foi muito bacana e que nós possamos, né, trabalhar para percorrer essa trilha da fé. É necessário. E aí nós, como você colocou aí na sua palestra, muitos exemplos, mas todos esses exemplos de pessoas que trilharam essa estrada, elas tiveram como principal virtude a renúncia, né? Foram A capazes renúncia. de renunciar a si mesmas para viver a vida do outro, para ajudar o outro, né? Para se entregar ao outro. Então, apesar de estarmos ainda um pouquinho longe dessa realidade, mas não custa tentar e não custa se esforçar, né? Trabalhar. Verdade. Mas vamos aproveitar ainda o restinho do tempo para dar um aviso muito importante. Na próxima segunda-feira, dia 9, nós vamos ter a eleição da nossa instituição. Então, eu acho que semana passada, ou início dessa semana, nós passamos para vocês, para os ZAPs, o edital de convocação da Assembleia Geral Ordinária. Então, dê uma lidinha naquele edital, tá certo? Amanhã eu vou passar de novo, para quem não teve tempo, ou passou despercebido e não leu, convocando todos os associados para esse processo de votação. Então, vai ser dia 9, a próxima segunda-feira, às 19 horas, haverá a primeira convocação, às 19h30, a segunda convocação, e às 20 horas será realizada a eleição. Em participar da eleição com a chapa, elas podem lançar essa chapa até 1 hora antes da primeira convocação, ou seja, até às 18 horas da segunda-feira, porque a primeira convocação será às 19, então até às 18 horas ainda pode ser lançada essa chapa, tá certo? Quem quiser participar, lançando uma chapa para concorrer a uma vaga, né, na diretoria, ao posto de presidente, e aí vai ser eleita toda a diretoria, né, presidente, vice, o conselho fiscal, aquela coisa toda, tá certo? Lembrando que a eleição, participa da eleição apenas os associados. A eleição será presencial e a nossa irmã Marinalva informou, hoje no iniciozinho da palestra, que será também feito um trabalho paralelo de forma virtual. Então, para aqueles que estão impossibilitados de estarem lá presencialmente, né, como é o nosso caso, eu até já informei a Marinalva, que amanhã eu vou estar fazendo uma cirurgia, e aí já aproveito para pedir a vibração de vocês às 13 horas amanhã, tá certo? E aí, na segunda-feira, provavelmente eu não vou estar presencial, mas eu vou estar votando de forma virtual, tá bom? Então, mais uma vez, eu agradeço a Edísio, agradeço a todos vocês, dos semeadores, aos convidados, a todos que estão participando do nosso trabalho, e vamos encerrar com uma oração feita por nosso irmão Francisco Carlos. Está por aí ainda, Francisco? Boa noite, pessoal. Dá para ouvir? Tá sim. Então vamos à nossa oração, minha gente. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai Celestial, de misericórdia. Bom e querido Pai Celestial, nós estamos aqui unidos e reunidos em Teu nome. E queremos agradecer, do fundo do coração, por mais esse manancial de luz vertido a todos nós aqui, para que nós possamos colocar em nossos corações e espraiar aonde nós estivermos, para onde formos, levando um pouco de Tua luz, Pai, para que o mundo seja melhor. Em Teu nome, assim seja. Repasso a palavra à nossa irmã que está conduzindo nosso trabalho.
Que assim seja. Então, encerrados estão os nossos trabalhos e até a próxima, se Deus quiser. Obrigada mais uma vez, Adísio. Eu que agradeço. Tchau, gente. Tudo de bom. Até mais. Um abraço, Adísio. Tchau, professor. Outro. Tchau.